Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos permita dialogarmos, conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, para que a gente possa encontrar informações e conhecimento para caminharmos com mais harmonia e maior segurança na nossa vida material e espiritual. Então o tema animismo e mistificação, né? Talvez nem todo mundo saiba o que significa o animismo. Mistificação, com certeza, todo mundo sabe. Então esse é mais tranquilo. Tá? Mas para a gente falar sobre isso, nós precisamos primeiro compreender o que seria, né? Por que isso e aonde seria aplicado. E aí nós vamos falar de mediunidade, né? Porque nós temos aqui o Livro dos Médiuns, é onde está o Tratado da Mediunidade, né? O livro escrito por Allan Kardec, todo sobre exercícios mediúnicos. Então, quem tiver curiosidade sobre mediunidade e não leu ainda o Livro dos Médiuns, seria muito bom, ou será muito bom, se pegar, não para ler, para estudar. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Bom, mediunidade. O que é mediunidade? Então, mediunidade, ele é, né, uma disposição orgânica, né, é um recurso que todos nós temos, né, e independe de religião. Mediunidade não depende da criatura ser espírita ou não, dela ter uma religião ou não, dela ser ateu, enfim. É um recurso que nós recebemos isso, né? Conquistamos, na verdade, essa condição. E através dessa condição, nós podemos experimentar, vivenciar alguns fenômenos mediúnicos. Esses fenômenos mediúnicos, eles diz respeito à interferência dos espíritos desencarnados. Então, logo, essa condição orgânica nos oferece a possibilidade da percepção, da receptividade dessa manifestação, tá? Dessa comunicação com os espíritos desencarnados, ou até encarnado também, dependendo da necessidade e da situação. Logo, a criatura que tem mediunidade é denominada médium. E o médium, dentro do que é colocado na doutrina espírita, é aquele ser que tem a responsabilidade de intermediar essas comunicações, esses fenômenos, entre o mundo espiritual e o mundo espiritual, entre os espíritos e os homens. Então, logo, o médium, ele é uma ponte que permite que, através dele, com a condição mediúnica que ele tem, ele possa trazer, receber essas comunicações do mundo espiritual. Tá? Então, esse é o papel do médium, intermediar. Tá? Alguns chamam de tradutor, traduzir, né? Porque também existem algumas situações que é bem isso mesmo. Porque o espírito, a maioria das vezes, ele não se manifesta com a linguagem articulada. Tá? Então, por exemplo, um espírito alemão, ele pode se manifestar por intermédio de um médium
brasileiro que não fala alemão e esse trazer a mensagem em português. Tá? Porque se a mensagem fosse na linguagem articulada, ou seja, se o espírito chegasse e você tivesse que transmitir a mensagem em alemão, nem todos os médiuns teriam essa condição. Mas a comunicação é um pouco diferente. Então, por isso que alguns também chamam, né, esse papel do médium do tradutor, né, que ele traduz a mensagem recebida pelo espírito para a linguagem usual, né, do próprio médium e das pessoas naturalmente interessadas. Bom, a pergunta é: o médium, ele já nasce pronto? O que vocês acham? Ele já vem com tudo certinho, bonitinho? Chegar é plugar e funcionar. Plug and play. Tá? Então nós sabemos que isso não é uma verdade. Tá? Como não é uma verdade da nossa condição mesmo de ser. Nós, quando reencarnamos na Terra, o que nós fazemos para adquirir uma profissão? Nós vamos estudar, não é isso? Vamos conviver, compartilhar as experiências com pessoas que conhecem daquele ofício e, através do seu conhecimento, nós vamos aprender. Aprendido os fundamentos básicos necessários, nós vamos praticar. Praticando, nós nos tornamos os profissionais, né, que atuamos cada um no nosso ramo. Então nós temos esse caminho. Seria diferente para o médium? É claro que não. Né? O médium existe algumas exceções. Existem alguns espíritos que eles já nascem com toda a estrutura mediúnica organizada e, dado um certo momento da sua existência, no amadurecimento desse espírito, ele já está pronto. E aí, na primeira reunião que ele participa, ele já começa a produzir. Já torna-se um espírito produtivo. Ele não tem mais essa curva de aprendizado que é necessário para a grande maioria dos espíritos encarnados, dos médiuns. Então precisa, efetivamente, na grande maioria, né, realmente dessa proposta do aperfeiçoamento, de buscar esse caminho. Tá? E como que nós fazemos isso? Né? Porque nós, dentro da doutrina espírita, nós conhecemos um tema que ele fala do desenvolvimento mediúnico. Tá? No entanto, o termo mais adequado, né, que se usa é a educação mediúnica. Quando nós falamos de desenvolvimento, nós partimos do pressuposto que nós vamos permitir que se crie algo que não se tem, se desenvolva alguma coisa que você não tem, que você possa estar ali construindo. A mediunidade não é bem nesse sentido, né? Quando nós falamos de desenvolvimento mediúnico, não é bem nesse sentido. É no sentido de que a criatura aprenda a lidar com os fenômenos mediúnicos que ela produz, com a sua condição, né, mediúnica. Veja, a condição mediúnica já é dele, ele já tem, tá? Precisa-se desenvolver, entre aspas, né, educar essa criatura para que ele consiga produzir esses fenômenos da maneira correta e também
para que ele consiga saber como fazer, né? Saber aonde está, de que maneira agir, né? Quais são os caminhos, os mais curtos, os mais difíceis, quais são os obstáculos, o que deve se evitar, o que deve, né, se dar mais atenção, tá? Valorizar mais, né? O que se deve dar mais incentivo para que o fenômeno ocorra de maneira correta, com segurança e com confiabilidade. Esse é o propósito. Né? Por quê? O objetivo da mediunidade é que ela seja um instrumento para nos auxiliar, médiuns e não médiuns produtivos ou ostensivos, na nossa evolução como espírito. Que essa manifestação sirva para nos trazer instruções para o nosso crescimento. Então, por isso, ela precisa estar bem alicerçada, ser algo seguro, confiável. Bom, para que a gente consiga trabalhar essa condição mediúnica, nós temos dois caminhos, duas formas. No entanto, são duas maneiras que nós precisamos seguir paralelas. A primeira é o estudo. Precisamos estudar. Sem estudar, nós não conseguimos desenvolver entendimento para compreender o que ocorre. Apenas vivenciando o fenômeno, nós ficamos à mercê de acreditar e confiar nas manifestações que recebemos, porque nós não temos parâmetros para fazer qualquer avaliação se não temos conhecimento. Então, logo, o estudo é o ponto primeiro para que a gente consiga seguir com a mediunidade segura. Segura para nós, segura para os outros, para que a gente saiba como empregá-la e para que a gente a empregue com segurança e confiabilidade. E o outro é o exercício. Dado o estudo e o exercício, a gente começa a desenvolver uma trilha para educar essa nossa condição mediúnica. Porque na medida em que eu aprendo como lidar, eu exercito para adquirir a segurança. Bom, e onde entra esse tal do animismo? Né? O animismo ele entra a partir do momento em que nós começamos o processo de exercício. E o que é animismo? Todo mundo sabe o que é animismo? Não? Bom, tem uma passagem, tem aqui um ponto do livro de Kardec, que é Papel do Médium nas Comunicações. Ele fala bastante sobre esse aspecto, embora utilizando outras palavras, né? Mas tem uma pergunta que diz assim: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra? Aliás, a pergunta é assim: as comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? Essa é uma pergunta que foi feita ao espírito. E ele respondeu assim: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Tá. Então, isso é o que se fala do animismo. São as comunicações trazidas como uma comunicação mediúnica, porém a comunicação é dada
pelo espírito do próprio médium. Ele entra em transe, ele se encontra em uma condição vibratória e harmonia, e ele traz uma comunicação escrita ou verbal, tá? E o conteúdo dessa comunicação não é um conteúdo trazido por um outro espírito. É um conteúdo trazido pelo próprio espírito do médium. E isso é denominado como animismo. André Luiz nos fala no livro No Mundo Maior, no capítulo, acho que é 9, capítulo 9, denominado Mediunidade, e ele participou de algumas experiências e ele fez uma série de questionamentos para o seu instrutor, né? E dentre esses questionamentos eu vou aqui pensar alguns trechozinhos curtos para ver se eu consigo trazer para vocês. Então, ele questionou sobre aquela situação e o mentor, né, o instrutor dele respondeu assim: milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados e recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. E mais para frente ele diz assim. Bom, depois eu vou o outro trecho. Porque ele coloca esse trecho da explicação que ele dá para o André Luiz nesses termos. Dentro do Espiritismo, existe uma grande quantidade de dirigentes espíritas, pessoas que são responsáveis, que estão como responsáveis pela preparação educativa dos médiuns, mas eles se recusam, não aceitam, em hipótese alguma, a questão do animismo. As comunicações que esses médiuns acabam produzindo, e esse dirigente taxa de animismo, por exemplo, isso acaba sendo feito, na maioria das vezes, de uma forma muito dolorida, em que deixa os médiuns extremamente assustados. Imagina que você está começando um ofício e que toda hora alguém fala que que não está certo, que você não está fazendo a coisa certa, mas não te dá os caminhos para que você faça e na maioria das vezes dificulta ainda. O que acaba assustando as pessoas, por quê? Quando você está num processo de iniciação mediúnica, as comunicações não são automáticas e nem são muito claras, inicialmente. Muitas das vezes, elas surgem de maneira intersaltadas as palavras. Palavras soltas, ideias soltas, que só depois que você dá o início é que você consegue pegar o fio da meada e aí você consegue desenvolver aquele tema proposto. E aí o médium, ele começa a entrar em pânico. Puxa vida, será que isso é eu? Será que essa ideia é minha? Ah, eu não vou falar. Ou eu não vou escrever. E aí você começa a reprimir as possibilidades das comunicações mediúnicas. Muitas das vezes o espírito está ali tentando se comunicar. Só que Só que nós, na condição de iniciantes, nós não temos
a mesma facilidade que alguém que já pratica a mediunidade durante muito tempo. Nós temos alguns obstáculos e a insegurança é um deles. E quando essa insegurança está ainda alicerçada sobre uma estrutura falsa, com possibilidade de ser falsa, né? Que é, no caso, o animismo, dado a visão de alguns, a gente fica com muita dificuldade de levar adiante a questão da mediunidade. O que leva ao médium, durante um certo tempo, a abandonar as possibilidades da sua educação mediúnica ou procurar um outro lugar onde ele possa realmente adquirir esse suporte. Tá? Então, por isso, o instrutor do André Luiz coloca dessa forma, porque isso nós vivemos hoje. Essas situações nós vivemos hoje. As pessoas esperam que o médium chegue na casa pronto. Por isso eu perguntei para vocês, será que o médium já nasce pronto? Porque eles esperam que você chegue, sente na mesa mediúnica e produza comunicações seguras, inquestionáveis e, se possível, com detalhes, tá? O que não é verdade, o que não é uma verdade absoluta. E aí, o mesmo orientador, ele fala em outro trecho aqui: nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço e disciplina. O caminho não é muito diferente. É necessário a convivência, é necessário a experiência e é necessário o estudo. Se você não se colocar na condição do exercício, você não vai compreender qual é as possibilidades de você trazer uma comunicação. O que você sente, como você se comporta, como você percebe, qual a dificuldade da percepção, como você se envolve. Existe um monte, uma infinidade de detalhes que a gente vai aperfeiçoando com o exercício. Não tem outro caminho. Logo, o Kardec, ele diz assim, em algum ponto, acho que aqui tem, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que ele fala sobre a mediunidade, que ele fala que a mediunidade ela é sempre, que o médium sempre tem um papel ativo na comunicação mediúnica. Não importa, deixa eu ver se é esse aqui. Bom, eu não lembro exatamente aqui em que parte que ele está escrito essa questão, mas ela existe na obra do Kardec, que está muito claro isso. Ou seja, não importa o tipo de comunicação que o médium receba, seja psicofônica, a fala, seja a escrita, seja mesmo a mecânica,
ele fala que o médium sempre tem um papel ativo na comunicação. Se o médium tem um papel ativo, naturalmente, isso que nós chamamos de animismo, né, que é descartado por muitos, ele entra em ação dentro do processo da mediunidade. Em algum outro, eu não lembro agora exatamente a fonte, mas que diz assim, que não existe, ou raramente existe, a comunicação que seja 100% mediúnica. A grande maioria das comunicações, elas sempre tem essa dualidade. A manifestação do espírito e um pouco do médium. Soma-se e aí tem a manifestação completa. Porque o espírito utiliza muito do médium, ou seja, o que ele fala nessa participação ativa. Quando há uma comunicação, como eu falei para vocês lá no início, de um espírito que ele fala alemão, né? Já que eu falei do alemão, vamos seguir por alemão. E você fala português. Esse espírito quer dar uma comunicação. Se ele falasse, se ele trouxesse essa comunicação em alemão, parasse diante de você e começasse a falar, dificilmente, se nós não falarmos alemão, vamos conseguir transmitir essa mensagem. No entanto, a comunicação ela se dá no campo da ideia. Então, o espírito te apresenta uma ideia. E essa ideia, ela é comum na Alemanha, na China, no Japão, na América Latina como um todo, na América do Sul, enfim, em qualquer parte do mundo, a ideia é igual. O que muda são a maneira de cada idioma que transmite ela. Como você recebe uma ideia, então imagine que o espírito se apresenta, ele é um alemão, mas ele se apresenta para você como médium e te dá a ideia de uma casa. Como se fala uma casa em alemão? Não faço ideia, mas eu sei que é uma casa. E a casa eu sei como fala em português. Então, através dessas ideias que o espírito vai te transmitindo, você consegue trazer a mensagem. E aí está a sua parte. Se fosse só o espírito, ele poderia dar uma comunicação mecânica, por exemplo, e transmitir a mensagem completamente em alemão. Porque na medida que o espírito, que o médium tem a possibilidade de permitir essa manifestação 100% mecânica, que é o médium fica completamente afastado, né, do seu organismo fisiológico e o espírito assume o controle, o espírito comunicante. Então ele pode dar essa manifestação na linguagem dele, ele pode transmitir ela em alemão, embora o médium não fale alemão. Mas de qualquer forma, existe sempre uma participação desse médium. A mediunidade intuitiva, ela tem essa participação muito maior, porque os espíritos, eles utilizam muito do conhecimento do médium para poder fazer materializar as suas mensagens. Quanto mais instruído o médium for, tanto mais fácil é para o espírito comunicar o que ele deseja. Porque ele vai ter uma parcela muito pequena para falar de coisas que o médium desconhece. Facilita a comunicação. De outra forma, seria como tentar transmitir uma mensagem científica
uma linguagem científica através de uma criança. Ou você, se for escrita, ou você pega lá, segura a mão dela e escreve palavra por palavra, o que torna-se muito difícil, muito mais cansativo. É possível, mas é muito mais desgastante, tá? Do que se você transmitisse essa mesma mensagem para alguém que já tem uma base naquele conhecimento. Ela vai compreender com maior facilidade e vai transmitir com mais segurança. E a mensagem acaba chegando de maneira mais fidedigna, mais completa e mais segura. E aí está a parcela do médium na comunicação. Logo, essa questão do animismo, ela não é para ser esse bicho de 7 cabeças, essa coisa terrível que muitos pregam. Ao contrário, ele é um aliado ao médium, para que ele consiga, passando por essa fase, começar a ter as comunicações mais espirituais. Porque isso é uma fase. É uma fase em que ele precisa, por necessidade dele, descarregar, botar para fora tudo aquilo que o represa. E aí ele traz isso nos exercícios de educação mediúnica, que é o lugar mais ideal para fazer isso. Bom, então isso é a questão do animismo. Não é um bicho de 7 cabeças, não devemos nos assustar com ele. Pelo contrário, é útil para nós. Não achemos que todas as comunicações sejam animismo. Então, existe alguns que questionam. Se, numa comunicação, o médium pode falar por si mesmo, como um espírito, então, logo, todas as comunicações são anímicas, o que não é uma verdade. Tá? Como seria uma crueldade da nossa parte tal afirmação. Porque são as exceções e necessidades específicos. Tá? E as manifestações espíritas continuam sem nenhum prejuízo. Ok? Bom, aonde isso começa a ter uma dificuldade? Quando o médium começa a trazer essas manifestações e assinando ou colocando nomes diferentes, ou às vezes nome de pessoas conhecidas, tá? Porque aí já começa a sair do animismo, e aí a gente começa a entrar na outra parte, que é a tal da mistificação. Qual é o propósito, a parte mais importante de uma comunicação? É a identidade do espírito comunicante? É isso que nós precisamos nos preocupar? É o conteúdo dessa comunicação, dessa mensagem? Né? Quando essa mensagem é escrita ou falada, é a estrutura gramatical que precisa ser perfeita, que precisamos estar atentos? Será que são esses pontos que nós precisamos estar preocupados? Bom, Jesus disse assim: se conhece uma árvore boa pela qualidade dos frutos que ela produz. Logo, os espíritos evoluídos, eles não têm essa preocupação pela identidade. Por se apresentar com o nome A, B ou C.
Isso é uma necessidade nossa. Às vezes, ou na maioria das vezes, eles colocam esses nomes para facilitar a nossa vida, porque nós precisamos muito. Nós queremos e gostamos de saber quem fala, de saber quem se comunica, de saber quem disse isso, de saber quem disse aquilo. Mas não é uma necessidade exclusiva dos espíritos. E quando nós falamos de mistificação, nós precisamos estar um pouco atento, porque algumas pessoas acham que todas as comunicações mediúnicas são mistificações, né? São falsas, ou que as pessoas estão enganando-as. E aí Kardec questiona também isso no Livro dos Médiuns. E se coloca muito assim: quando alguém procura enganar outras pessoas, normalmente tem um objetivo. Esse objetivo quase sempre é através do lucro, de algum interesse pessoal. As pessoas, ninguém se presta ao papel de ficar enganando os outros, principalmente por muito tempo, de maneira gratuita. Torna-se muito cansativo e não dá lucro nenhum. Tá? Então, essa questão da mistificação é uma porta que se abre principalmente quando se observa interesses pela produção dos fenômenos que se propõe a apresentar. Então, as sessões mediúnicas pagas, as consultas mediúnicas cobradas, mas é só por aí que há os interesses? Não. Há outros interesses. E em tudo que há interesse, há uma preocupação. Por quê? Vamos pensar aqui. Os espíritos bons, né? A gente vai falar dos espíritos bons. Eles têm a proposta de se comunicarem conosco, os espíritos encarnados, na condição de médiuns, para nos trazer instruções que nos auxiliem na nossa evolução espiritual, na nossa evolução como espírito. Ponto. Esses espíritos superiores, instruídos, eles não vão se prender a quem não tem o interesse de se instruir. Sabe, o professor mais conceituado da universidade, será que ele se propõe a assumir uma sala que ninguém tem interesse em estudar? Será que ele se propõe a adotar um aluno que tudo que ele fala ele ignora? Não. Se busca aqueles que realmente desejam estudar. Porque essas criaturas, elas já têm um conhecimento maior. Se você não quer, não tem problema. Ele busca um outro que queira, que tenha esse desejo verdadeiro, que tenha essa vontade verdadeira, para que ele não faça, né, não siga aquela fala de Jesus, atirar pérolas aos porcos, utilizando o tempo que poderia ser útil e produtivo para tentar instruir alguém que não tem o menor interesse em aprender. Isso que acontece. Quando esse médium, buscando interesses pessoais, por exemplo, eu tenho uma condição mediúnica, eu consigo me comunicar com os espíritos, então eu vou abrir uma sala de consulta e vou começar a agendar as consultas mediúnicas. E eu vou cobrar para isso
E eu tenho a pretensão de que os espíritos bons estarão à minha disposição. É uma pretensão mesmo. Será que os espíritos bons se prestarão a esse serviço? Atender-me nas consultas que eu vou cobrar a hora que eu quero? Será que eles não têm nada importante para fazer como espírito no mundo espiritual? A gente está falando dos espíritos superiores. Bom, se eu marquei a consulta, então Pedro da Silva, Pedro dos Santos, Pedro Antônio, Pedro José, Pedro qualquer coisa, vai vir às 3 da tarde no meu consultório e eu vou trazer para ele uma consulta mediúnica. Então ele chega, me apresenta a sua questão, eu vou incorporar um espírito e vou dar para ele a comunicação. Que espírito é esse que eu vou incorporar? Marcando naquele horário, será realmente que é um espírito bom? E se naquele horário não tiver nenhum espírito ali disposto a incorporar? E eu cobrei. A criatura está sentada na minha frente esperando a mensagem. O que eu faço? E aí se abre uma porta, que é a porta da mistificação. Então, o médium finge que ali tem um espírito comunicante e fala o que o outro quer ouvir. E o outro sai de lá feliz, achando que recebeu uma mensagem de um espírito. Parece fácil, mas não é tão simples assim. Porque tudo isso tem consequências. Na medida em que nós, na condição de médium, afastamos os espíritos bons, nós atraímos aqueles que não têm nenhum compromisso com a verdade. Então, nós encontramos espíritos nesses cenários dando conselhos totalmente contraditórios e assinando, utilizando o nome de espíritos respeitáveis. Que uma avaliação pelo bom senso, uma simples avaliação pelo bom senso, nós chegaríamos facilmente à conclusão acertada de que aquela comunicação não seria de um espírito, pelo menos não do espírito que ele fala que é. Então você encontra muitas comunicações de Santo Agostinho dando conselhos triviais. Não existe isso. Um espírito de uma hierarquia, de uma envergadura evolutiva, como Santo Agostinho, não vem matar a curiosidade de ninguém. Porque não é produtivo para o espírito. Os espíritos inferiores e descomprometidos com a verdade, sim, esses fazem. Esses vêm te trazer brincadeira, fazer você rir, contar piada, falar palavrões. E depois fala, eu sou Santo Agostinho. E acreditamos e saímos de lá felizes porque falamos com Santo Agostinho. E que Santo Agostinho fala igualzinho a gente. Usa verbos parecidos, palavrões semelhantes, por aí vai. Abusam da ignorância de muitas pessoas porque elas não têm a base de estudo para que consiga identificar as fraudes. Esse alinhamento com esses espíritos inferiores vai comprometer esse médium e essa mediunidade, trazendo para ele grandes dificuldades. Isso é uma verdade que não tem como fugir.
somos livres para semear, mas a colheita nos é obrigatória. Se eu plantei flores, vou colher flores, mas se eu plantei espinhos, eu terei que colher esses espinhos. Não importa o quanto seja dolorido, é necessária a colheita. Então, as mistificações, elas podem ocorrer através do médium que vai mistificar de maneira inconsciente. Ele não sabe que ele está mistificando, principalmente aqueles que estão começando. Não tem base ainda. Às vezes, o médium ele tem já a possibilidade do fenômeno, mas ele não tem base de estudo. Então ele pode, sem saber, mistificar. Isso é uma situação que ocorre. A outra situação é essa que eu citei agora. É através da influência do orgulho e da nossa vaidade. Então, a criatura pagou pela consulta e eu não vou deixar ela sair da minha frente sem ter uma mensagem. Por quê? O que ela vai dizer lá fora? Ela vai destruir a minha imagem. Então eu preciso convencer ela de que eu sou confiável para que outra clientela venha. É a nossa vaidade, o nosso orgulho, que abre essas portas de destruição para nós e para os outros. E a outra vertente é a vertente da remuneração, que é através do interesse direto em ganhar dinheiro que nós nos deixamos, ou que nós podemos utilizar dos recursos da mistificação para enganar as pessoas. E como nós devemos nos cuidar? Quais são os cuidados que nós devemos ter para fugir dessas situações? Como médiuns, buscar o estudo. Procurar compreender o que é a mediunidade, como funciona os seus fenômenos, aonde encontram-se as suas encruzilhadas, os pontos mais sensíveis, como identificar a qualidade de uma comunicação para compreender se aquilo é uma comunicação, uma mensagem anímica, mistificada, ou seja, de um espírito fingindo que é outro, ou se é uma mensagem efetivamente de um espírito bom. O estudo. Não temos outro caminho. Porque só a prática, sem compreender as bases fundamentais, nós abrimos aí, não uma lacuna, nós abrimos uma porteira enorme para que os espíritos inferiores, dependendo da condição do médium, se aproveitem da sua ingenuidade e utilize como ponte de mistificação. Tá? E aí ele entra na categoria daqueles mistificadores inconscientes, mas está mistificando. Mistificando e se comprometendo. Sem saber, mas está. Tá? Porque não tem a base necessária para fazer trazer as comunicações seguras e para avaliar as comunicações que chegam até ele. E aqueles que não têm essa mediunidade ostensiva, também através do estudo. Porque o estudo, ele nos serve para nos preparar como espírito. Se eu não produzo o fenômeno mediúnico, mas eu consigo desenvolver as minhas habilidades de conhecimento, que podem me ser útil e podem ser útil a outros, em outros aspectos.
tudo aquilo que aprendemos, em todos os pontos que nos instruímos, eles serão úteis a gente, sempre. Porque se nós compreendemos a nossa vida como espíritos eternos, se nós compreendemos e aceitamos o processo da reencarnação, então toda a instrução que eu conseguir obter aqui poderá me ser útil amanhã. Se hoje nessa encarnação eu não produzo fenômenos mediúnicos, talvez na próxima eu produza. Se eu já tenho a base de instrução, já facilitei a minha vida. Olhando para o futuro. Olhando para o presente, eu tenho a base necessária para me livrar dessas emboscadas de médiuns mal intencionados, de casas sem instruções, de propostas não seguras. Porque existem algumas situações que, se você não compreender com clareza, você se deixa levar. Quando você percebe, você já está muito longe. E aí a queda fica muito mais próxima. Então nós precisamos buscar os caminhos para nos instruirmos. Temos outros. A caridade. A caridade, ela é de extrema importância na vida de cada um de nós, médiuns de fenômenos, médiuns que não seja de fenômenos, porque todos nós somos médiuns em algum grau, maior ou menor. Mas a caridade, ela nos permite o burilamento do espírito pela qualidade moral. E isso, a qualidade moral de cada um de nós, é algo de extrema importância, porque ela nos garante companhias equivalentes. A companhia de espíritos em condições semelhantes ou superiores, moralmente falando. Na companhia desses espíritos, estamos muito mais seguros de uma jornada assertiva, com menos acidente, do que na companhia de espíritos ignorantes. Então fica o convite a todos nós ao estudo constante, para que possamos nos beneficiar como seres espirituais que somos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos todos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, nos preparando para que possamos receber as suas bênçãos através do passe. E em conexão com o Divino Mestre, estreitando-a ainda mais, sentindo a sua presença mais ao nosso lado, vamos dizer a Jesus: neste momento das pedras que encontramos em nossos caminhos, das dificuldades que temos encontrado para caminharmos em harmonia, das dores que ainda nos cercam a vida. Mas também vamos pedir ao Mestre para que coloque sua mão amorosa sobre o nosso ombro
e mais uma vez reafirme que podemos sempre contar com o seu apoio, que não estamos sozinhos, que podemos sempre contar com o seu auxílio e com a sua presença. E assim, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir a vida, através da qual caminho na terra, procurando, Senhor, o burilamento do meu espírito nas lutas de cada dia, para permitir a ele alcançar a luz, na certeza, Senhor, da tua misericórdia. Seguimos firmes, dia a dia, vencendo cada obstáculo que se fizer em nossos caminhos, embora não sejam agradáveis. Mas temos o auxílio do Mestre, teu Filho maior, que olha por nós, que nos incentiva e que nos fortalece. Obrigado, Pai, por tudo que nos ofereceste e que nos ofereces. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua paz. Esteja, Senhor, presente sempre em nossas vidas. Esteja, Senhor, presente em nossos lares. Acompanha-nos no nosso trabalho, no nosso labor. Orienta-nos quando estivermos prestes a tomar caminhos contrários. Auxilia-nos para que possamos ouvir a tua voz e compreender os teus conselhos. Se necessário, Senhor, segura em nossas mãos, para que não nos percamos nessa nossa jornada a caminho da luz. Que a tua paz e o teu amor seja, Senhor, no coração de cada criatura que habita a terra, e que as tuas bênçãos se façam em abundância em cada lar, no coração de cada família, no auxílio a cada irmão que necessita. E que possamos sempre, Senhor, contar com a tua presença. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.